Amém? Diz assim, Efésios capítulo 4, no versículo 11: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, diga comigo assim, todos, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de modo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do próprio coração. Coloque a mão no teu coração, diga: Deus, ministra esse coração, que eu saia daqui nessa noite entendendo o propósito. Quando eu orava ao Senhor e Deus ministrou ao meu coração essa palavra, e eu quero liberar isso, que nós possamos entender que nós não somos pessoas almáticas e nem sensoriais, nós somos as pessoas espirituais. Diga assim: eu sou espiritual. Se você entende que você é uma pessoa espiritual, diga isso comigo: eu sou espiritual. Não sou sensorial, não sou almático, não sou todo emocional, eu sou espiritual. A minha fé não está baseada em sentimentos, a minha fé não está baseada nos meus sentidos, a minha fé não está baseada nas minhas emoções, a minha fé está baseada naquilo que Deus já liberou sobre a minha vida. Aleluia, amém? A nossa fé, ela não está baseada naquilo que nós vemos, sentimos, tocamos, ouvimos, experimentamos. A nossa fé, ela não está baseada nisso. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala a respeito dos 5 ministérios. Deus deu uns para apóstolos, Deus deu outros para profetas, Deus deu outros para mestres, Deus deu outros para pastores e Deus deu outros para evangelistas. Os 5 ministérios, eles trabalham em favor da edificação da igreja. Os 5 ministérios em atuação, ele trabalha para que todos nós sejamos edificados, sendo pessoas maduras, sendo pessoas firmes, não sendo pessoas inconstantes, que somos levados pelo vento de doutrinas, pelo vento de ensinamento, caindo na indução de erro, porque algumas pessoas nos induzem. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando assim: se você entende que você flui no Espírito, você não é mais impelido pelo vento humano, você não é impelido pelos teus sentidos, você é impelido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Todos nós sentimos, vemos, cheiramos, tocamos, ouvimos. E muitas pessoas estão caminhando com Cristo baseado naquilo que elas veem, naquilo que elas ouvem, naquilo que elas sentem, naquilo que elas experimentam e naquilo que elas tocam. E a sua vida cristã está baseada mais no que diz respeito ao lado sensorial do que ao lado espiritual. E quando eu orava ao Senhor, o Espírito Santo, ele começou a me trazer a respeito disso. E hoje de manhã eu fiquei pensando: se eu fosse Deus, como eu agiria?
Aí eu comecei a ler a Bíblia e pensar a respeito da vida de alguns homens na Bíblia. E eu comecei a pensar, se eu fosse Deus, de que forma eu agiria com estes homens? Eu parei para pensar e imaginar como que eu agiria com Adão e com Eva. Qual seria a minha tratativa com Adão e com Eva depois que eles desobedeceram uma direção? Será que eu teria usado com Adão e Eva de misericórdia, como Deus usou? Será que eu teria usado com Adão e Eva de compaixão, como Deus usou? Será que eu teria usado de amor, como Deus usou com Adão e Eva? Ou teria fulminado os dois e falado, deu pau, vamos começar do zero de novo, morre os dois, vamos fazer de novo? Ou será que eu teria tido o trabalho que Deus teve de sacrificar um animal, cobrir Adão, cobrir Eva agora com peles de animal, colocado eles para fora do jardim para que eles tivessem dado continuidade àquilo que eu havia falado? Ou será que eu teria exterminado eles? Aí fiquei pensando em Moisés. Moisés nasce bonitinho, cresce bonitinho, sendo perseguido, mas aí Moisés mata um homem. Depois que Moisés mata um homem, Moisés foge para o deserto, fica 40 anos no deserto. Naquele deserto Deus fala com Moisés e dá um encargo a Moisés, fala, você agora vai voltar para o Egito e vai libertar o povo de Israel de lá. Será que eu teria confiado a libertação de um povo nas mãos de um homem que roubou, ou que matou, e que depois de ter matado, foi incrédulo por muitos tempos, e que nele não havia habilidade nenhuma para ser o libertador? Será que se eu fosse Deus, eu teria investido em Moisés? E vai pensando você a respeito disso, porque eu pensei a respeito disso, e eu comecei então a ver qual a personalidade de Deus agindo em formas distintas. Depois pensei em Saul. A Bíblia fala que Deus deu uma ordem a Saul, Saul desobedeceu a Deus, o profeta Samuel chega para Saul e fala para Saul assim, Deus rejeitou hoje o teu reinado. Ainda Saul reinou 38 anos sem Deus. Ah, se eu fosse Deus, já tinha matado Saul naquela hora. Fala, desce do trono, sai daí, vai procurar sua turma, ou teria matado, teria deposto ele, porque a Bíblia diz que é Deus quem põe e depõe rei. Mas Deus deixou Saul reinar 38 anos sem a presença dele. Isso é muito sério, porque mostra que dá para nós fazermos algumas coisas sem Deus. Tem muitas pessoas que estão fazendo muitas coisas sem Deus. Saul reinou 38 anos sem Deus. Deus já tinha falado assim, já te rejeitei, não te quero mais. Resultado não significa aprovação de Deus. Resultado é fruto de esforço e capacitação humana. Frutos é aquilo que Deus espera de nós. Resultado não tem semente, fruto tem sementes. E Davi? Davi era aquele cara que era o homem segundo o coração de Deus. Era o cara que estava ali toda hora conversando com Deus, que tinha intimidade com Deus, tinha relacionamento com Deus. Deus tinha ungido Davi com 16 anos de idade. Davi estava numa progressividade com Deus. Aí daqui a pouco Davi peca, adultera. E o pecado de Davi nem foi tão grave, a questão do adultério. Mas para cobrir o adultério, Davi agora, ele manda matar Urias. Será que se eu fosse Deus, eu teria feito com que Davi permanecesse no trono até o fim da vida? E Jonas eu teria deixado ele morrer desossado dentro do ventre do peixe. Que peixe vai vomitar Jonas nada? Que vou dar segunda chance para Jonas nada? Jonas que morra. E Pedro negou Jesus, e mesmo assim Jesus chama Pedro, depois de ter negado, fala, você me ama, Pedro? Te amo. Você me ama mesmo? Amo. Você me ama? Amo.
então apacenta as minhas ovelhas. Será que eu teria entregue a minha igreja nas mãos de um cara que me negou? E por que eu pensei a respeito disso? Porque muitas vezes nós somos sensoriais, nós agimos segundo aquilo que nós vemos, nós agimos segundo aquilo que nós ouvimos. E se nós agimos diante daquilo que nós vemos ou que nós ouvimos, nós vamos deixar Jonas morrer dentro do peixe, nós vamos depor Davi, nós vamos matar Saul, nós vamos matar Adão e Eva, nós vamos matar aquele que pisa na bola. Se nós agimos segundo os nossos sentidos, ou segundo as nossas emoções, nós cortaríamos a cabeça de mais da metade das pessoas que andam do nosso lado. Mas Jesus, Ele entendia o que movia o coração de Pedro. Deus sabia e conhecia o coração de Davi. Deus sabia quem era Jonas. Deus conhecia Adão e Eva. E acima de tudo, acima de Deus conhecer todas essas pessoas, Deus conhecia a si mesmo. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: você se conhece, mano? Agora diga para ele: por que não mudou ainda? Se você se conhece, se você sabe que você degolaria mais da metade desses homens que eu falei, porque ainda não mudou? Porque não deixou o Espírito Santo ainda te transformar de uma pessoa sensorial para uma pessoa espiritual? Se você anda ainda por aquilo que você ouve, se você anda ainda por aquilo que você vê, se você anda ainda por aquilo que você toca, se você anda ainda por aquilo que você cheira, se você anda ainda por aquilo que você experimenta, porque você ainda não deixou o Espírito Santo gerar em você o propósito eterno do reino. Se admitimos que somos muitas vezes sensoriais, e sensorial significa, até anotei aqui, o sistema sensorial é um conjunto de órgãos dotados de células especiais, chamada de receptores, ou seja, nós temos células que recebem a comunicação do ambiente. Então, se muitas vezes o ambiente nos muda e nos faz fazer coisas que naturalmente não fazíamos, isso quer dizer que ainda somos sensoriais. Quando o ambiente não mudar mais a minha forma de agir, a minha forma de pensar, a minha forma de falar, então eu posso entender que eu deixei de ser sensorial e me tornei um homem espiritual. Porque a misericórdia passou então a fluir de mim. Não deveríamos ser seres sensoriais, mas acabamos sendo, por não entendermos que somos seres espirituais. Efésios capítulo 4, no versículo 11, fala a respeito de dons dados por Jesus à igreja para nós trabalharmos. São dons que são manifestados através de nós. E aí a gente para pensar que se nós fôssemos Deus, talvez muitas pessoas não estariam vivas. Se nós tivéssemos o poder que Deus tem, talvez abençoaríamos muito mais um do que o outro, porque nós nos movemos por aquilo que os nossos olhos veem. Quantas vezes nós nos movemos por aquilo que nós vemos? Nós julgamos pessoas por aquilo que nós vemos. Nós julgamos pessoas por aquilo que ouvimos a respeito delas. Nós julgamos pessoas por aquilo que tocamos nelas. Nós julgamos pessoas porque ela tem uma boa conversa. E a minha ligação com as pessoas, ela precisa ser muito mais espiritual do que sensorial. Porque senão eu vou me enganar a respeito de pessoas, senão eu vou me enganar a respeito de situações. Está dando para entender? Vocês estão olhando meio assim para mim assim,
Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 3. Talvez você goste de bucho ou de bacalhau. Eu odeio bucho e bacalhau. E é interessante que eu gosto de bolinho de bacalhau, mas eu não gosto de bacalhau. Vai entender, né? Mas aí tem pessoas que me perguntam assim: você já experimentou bucho? Eu falei: nunca, porque o cheiro é horrível. Então eu deixo de experimentar algumas coisas que dizem ser boa, porque não caiu bem às minhas narinas. Mas Gênesis capítulo 3 diz assim, Gênesis capítulo 3 versículo 6: e viu a mulher que aquela árvore era boa para quê? Comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e deu também ao seu marido, e ele... Então vou te mostrar rapidamente como é perigoso nós sermos sensoriais. Porque a serpente, ela chega até Eva e ela encosta em Eva. Então ela encosta em Eva como quem não quer nada. Tudo bem? Tudo bom? Porque ninguém chega falando mal para a pessoa que não conhece. Então primeiro ganha o quê? A amizade. A gente acha que a conversa da serpente com Eva foi questão de 10 minutos de papo, né? Mas eu acredito que tenha sido semanas, meses, talvez anos conversando com Eva, porque Deus se move na eternidade, então aquilo que está escrito parece que foi de um dia para o outro. Mas primeiro a serpente fala para Eva: oi amiga, vamos se tornar amiga, tudo bem, ganha a confiança da mulher. Aí ela começa então a lançar sementinhas no ouvido da mulher. Nós falamos aqui na quinta-feira a respeito que Davi ungia a cabeça das ovelhas. Por que Davi ungia a cabeça das ovelhas? Porque a mosca pousava no ouvido das ovelhas e jogava larva dentro da cabeça da ovelha. Então as ovelhas, elas ficavam batendo, era tanto zumbido dentro da cabeça, que elas batiam a cabeça e elas morriam. Então por isso que diz no Salmo 23, unges a minha cabeça com óleo, porque Davi entendia disso. Então a serpente pega Eva e começa ali, árvore bonita, né? Já comeu? Já não, Deus falou para não comer. Ah, legal, vou embora, tchau, até amanhã. Amanhã a gente se fala. O diabo não tem pressa. O diabo, ele vai lançando sementinhas diariamente. Ele vai colocando uma dúvida aqui, uma dúvida ali. Ele não chega e despeja um caminhão de dúvida. Ele não chega e despeja um caminhão de mentira. Ele lança uma aqui, ele lança outra lá. E aí então diz que a Eva foi dando ouvido à serpente. O que é? Foi dando, diga assim comigo, ouvido. Foi ouvindo. Ah, olha, serpente, eu também acho que não tem problema, mas meu marido falou que tem problema. Ah, seu marido sabe de nada. Chega lá, toda bonitona para ele, com uma fruta na mão, você vai ver se ele não vai comer. Então a serpente foi ali falando ao ouvido, e isso nós chamamos de Lashon Hará. Você já ouviu falar a respeito de Lashon Hará? Eu preguei aqui há 1 ano e meio atrás sobre Lashon Hará. Lashon Hará significa língua maldizente, é a raiz da lepra. Lashon Hará era quando uma pessoa falava mal de outra pessoa sem a presença daquela pessoa para se defender. Lashon Hará era uma prática que gerava lepra nas pessoas. A lepra nunca foi na Bíblia uma doença física, a lepra sempre foi na Bíblia uma doença espiritual. E faça você cara bonita ou feia, goste você ou não, é o que a Bíblia diz. Às vezes a gente fala, não é bem assim. O problema é que nós desprezamos aquilo que falamos que não é bem assim, porque é disso que estamos morrendo. Quando a Bíblia diz que todo leproso, quando curado ou não, ele tinha que se mostrar a quem? Ao sacerdote. Por que não ao médico? Porque era o sacerdote que podia ver se a pessoa tinha sido curada do Lashon Hará ou não. O problema é que o Lashon Hará, a lepra, ela era o quê? Uma doença na onde? Na carne.
A carne era podre, fedia. Ninguém conseguia ficar perto de um leproso, porque a carne do leproso cheirava mal. Por que o leproso ele era tirado do arraial e era levado para fora? E ele ficava um tempo fora do arraial sozinho, para não ter como falar mal com ninguém. Alguém consegue falar mal de alguém sozinho? Ele morre sozinho ali na lepra dele. Tem aquele, parece aquele cachorrinho mutre, né? É que morra sozinho. Então esse era o conceito de Deus. Está com lepra, tira. Porque a lepra não era uma doença no físico, no sentido de hormônios ou no sentido de enfermidade. A lepra, ela era uma doença espiritual. Tanto que você vai ver Jesus curando 10 leprosos. E o que Jesus fala para os leprosos? Vai ao médico, faça exame de sangue. Vai no dermatologista para ver se está curado. Ele fala o quê? Apresenta-se a quem? Aos sacerdotes. Os sacerdotes vai ver se você parou de ser fofoqueiro. O sacerdote vai ver se você parou de ser maledicente. E então o sacerdote vai, sabe fazer o quê? Pode voltar a conversar com o fulano, porque agora ele não fala mal de ninguém. Está curado da lepra. A carne dele não fede mais. Então o que a serpente quis colocar no ouvido de Eva foi um lashon hará. Falou mal de Deus, falou mal do marido sem a presença deles. Porque falar mal de uma pessoa que não está presente é fácil, porque ela não tem como se defender. Você pode falar o que você quiser de mim, eu não estou lá para me defender. Quem ouvir vai acreditar ou não, cabe ao ouvido de quem está emprestando o ouvido. Aí entra o que? A audição. Entra o que? O falar. E foi assim que Eva enganou a serpente. Eva enganou a serpente, não. Tem muita Eva enganando serpente. Mas foi assim que a serpente enganou Eva. Ou nós somos mais agressivos no que diz respeito a entender as coisas do reino, ou nós vamos ficar correndo. Nós estávamos conversando esses dias, acho que o Joel, né? Tem gente que parece que está correndo na esteira. Estou correndo a carreira que me está proposta. Não sai do lugar. A vida não anda, não caminha. Pô, mas está correndo já faz 10 anos, não chegou a lugar nenhum, por quê? Porque está correndo na esteira. Quando nós somos sensoriais, nós nos entregamos às paixões da carne. E as paixões da carne é o ouvir aquilo que não deveria ser ouvido. O lashon hará, se você ler na Bíblia, vai mostrar que um dia Miriam chegou e falou assim: por que Deus só fala com Moisés? Moisés é o bom, então. Moisés é o cara. Na hora, imediatamente, Miriam fica leprosa. E aí Deus fala assim para Moisés: a obra vai ter que ficar parada 7 dias. Por quê? Porque Miriam vai precisar ser tirada do arraial. Está falando mal de Moisés? Vai ficar 7 dias sozinha. Como que você faz com o seu filho quando ele faz baguncinha? Vai para o seu quarto para você pensar na vida. É assim, não é? A Rebeca em casa é no banheiro. Te fecha a tampa da privada e põe ela sentada no banheiro. Ah, fez malcriação? Vai ficar no banheiro. Então, já sabe, ela bagunçou, banheiro. Aí ela já vai assim, ó. Vai ficar lá 5 minutos pensando na vida. Vai ficar lá 5 minutos pensando no que fez. Precisa ficar sozinho um pouco para pensar no que estava fazendo. Então era o conceito e o tratamento com o lashon hará. E o lashon hará, ele saía da boca de uma pessoa e atingia o ouvido da outra. Então a serpente engana Eva. Aí a serpente fala para Eva assim: olha que fruto bonito, visão. O diabo nunca vai se apresentar feio. A Bíblia fala que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos. Por que se possível? Porque aqueles que são espirituais, eles falam: opa, peraí, tem algo errado aqui. Mas quando uma coisa se apresenta muito bonitinha, muito boazinha, muito de Deus, fala: opa, pulguinha atrás da orelha, tem alguma coisa que não
estavam caindo bem. Então o Satanás, ele se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos. Então ele mostra para Eva. Aí ele fala para Eva assim, agora no meu contexto, né? Dá uma pegadinha aqui na fruta, dá uma apalpadinha, bonita, hein? Tira uma, tem bastante, pega uma, apalpa. Por isso que o pastor Daniel falou aqui a respeito do sexo antes do casamento, né? Mão na mão, já é perigoso, mão então nas outras coisas, então. Você vai dar uma palpadinha, põe a mão ali, toca, porque aquilo que tocamos, há sensores nas pontas do dedo. Por que você não pega uma leiteira de leite quente com a mão? Ou você põe a mão no negócio quente, o que você faz na hora? Ai! Por quê? Os sensores te avisaram que tem algo errado. Então a serpente foi trabalhando em Eva, não aconteceu de um dia para o outro. Então toma cuidado, porque pessoas sensoriais enganam e se deixam enganar por muito tempo. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, já estou encerrando. Mas 2 Coríntios 5, 7. Mas nós precisamos entender, e por que eu estou dizendo isso? Para que nós possamos despertar que nós somos espirituais, que nós paremos de andar por vista, que nós paremos de andar por aquilo que falam, que nós paremos de andar por aquilo que vemos, que nós paremos de andar por aquilo que estamos sentindo, que nós paremos de andar por aquilo que falamos, que nós passemos a andar segundo o Espírito nos conduz. Aleluia! Sabe quando Deus falou para mim raspar a cabeça, que a primeira coisa que vem? Nossa Deus, mas eu vou ficar feio. Aí passa a mão no cabelo, né? Volta o cabelo grande, meu cabelo já é ruim, né? Mas não é tão beleza. Mas passa a mão no cabelo, fala, eu vou perder isso, Deus. Não, Deus, eu vou ficar feio. O que é isso? É sensorial. Aquilo que Deus nos pede no Espírito, mas nós levamos para o campo do sensorial e dizemos assim, Deus, mas não vai ser legal. Deus, mas não vai ser bom. Diga assim comigo, quando Deus pedir, tem que agir rápido, senão já era. Senão a gente passa do campo da fé para o campo sensorial, começamos a querer sentir. Não estou sentindo. Quem já disse isso? Deus mandou aí dar R$100. Não estou sentindo. Mas quem mandou que é para você sentir, é para você obedecer. O problema é que nós sentimos muito. Irmão, faz tal coisa, não estou sentindo. Faz tal coisa, não estou sentindo. Quando alguém falar para você, não estou sentindo, fala para ele assim, seja espiritual, meu irmão. Você não precisa sentir, você precisa obedecer. Tem coisa que não adianta querer sentir, que você não vai sentir. Você vai ter que obedecer, vai ter que se lançar no propósito de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 7. Porque andamos por fé e não... Lucas capítulo 11, versículo 34 diz assim, a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso, mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Ou seja, aquilo que os meus olhos veem trazem saúde para o meu corpo. O problema é que nós olhamos para algumas coisas que nos roubam do propósito. Você viu que Adão e Eva, eles foram enganados pela serpente, por aquilo que ela estava sentindo. A serpente fez Eva sentir. Cuidado se alguém tem te feito sentir alguma coisa. Você não está sentindo? Fala, não, eu sou espiritual. Está um ambiente assim, você não está sentindo? Foi isso que a serpente foi colocando no coração de Eva. Você não está sentindo, Eva? Porque eu estou. Está sentindo, Eva? E aí Paulo vai dizer aos Coríntios, nós não andamos por vista, mas andamos por fé. E Adão e Eva, eles foram enganados. Ou Eva e Adão foram enganados. E Jesus, e eu já quero encerrar aqui, Mateus capítulo 4,
O que o diabo faz? Deu certo uma vez. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: cuidado com o que deu certo uma vez. Pode não dar na segunda. Meu irmão, em nome de Jesus, o diabo vai quebrar a cara. Se ele veio para cima de você dizendo: deu certo uma vez, eu vou tentar de novo, eu declaro que ele vai cair por terra nessa noite, em nome de Jesus, na sua vida. Que não vai se repetir o que tem se repetido por gerações, que não vai se repetir o que tem se repetido por meio dos tempos, porque se uma vez ele achou que deu certo, em nome de Jesus você vai se levantar espiritualmente para dizer: a partir de agora, aqui não. Você pode dizer isso? Aqui não. Diga para o diabo: diabo, aqui não. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele tentou Eva. Aí ele falou: bom, deu certo com Eva, agora eu vou tentar com Jesus. Aí Jesus jejuando 40 dias e 40 noites no deserto. A Bíblia fala que Jesus teve fome. E quem aparece na hora da fome para Jesus? Você lembra lá o texto? Quem apareceu? O diabo, o capiroto, a serpente, pé inchado, cabeça inchada. Chega até joelho de porco. Joelho de porco é ruim também, é do diabo. Aí o diabo chega para Jesus e fala assim: então Jesus, tudo bem? Opa, tudo bom? É nóis, beleza? Beleza, tá com fome? Tô com fome. Rapaz, aquela pedra ali daria uma broa, hein? Aquela pedra ali, ó, dá uma olhada para aquela pedra, Jesus. Fala comigo, analisa se não parece uma rosquinha de coco. Porque, meu irmão, 40 dias no deserto, jejuando até água, você já estava chamando o urubu de meu louro. Então o diabo sabe o nosso momento de vulnerabilidade, o diabo sabe o nosso momento de fraqueza, o diabo sabe a hora de lançar a palavra errada na hora certa. Ele sabe. Então ele fica esperando, acabou o jejum, acabou o propósito, Jesus está ali meio vulnerável, fala: olha a rosquinha de coco, olha Jesus, pão, meu Deus, já estou sentindo até o cheiro. Aí ele fala para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode transformar as pedras em pães. E Jesus fala para ele assim: afaste de mim, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo vai de novo lá no ouvido de Jesus: Jesus, mas pensa comigo, eu posso te dar poder. O diabo, meu irmão, desculpa a expressão, ele é burro. Ele vai oferecer poder para aquele que é detentor de todo o poder. Ele fala para Jesus: eu posso te dar isso. Jesus olha para ele e fala assim: cara, tudo isso é meu. Eu estava lá na criação de tudo isso. Como que você me oferece algo que já é meu? Não dá. E aí ele tenta de novo, fala: Jesus, mas o Pai cuida de você. Se você se lançar daqui para baixo, Jesus, o Pai vai enviar anjos para te guardar. E Jesus olha para ele e fala assim: mas isso eu sei, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao meu respeito. Isso eu sei. E a Bíblia diz o quê? Que tendo confrontado o diabo saiu. E os anjos do Senhor vieram para servir Jesus. Eu quero declarar isso em nome de Jesus nessa noite, que quando nós nos opormos, quando nós apresentarmos resistência, o diabo vai ter que bater por terra. E os anjos do Senhor vão nos servir, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Se coloque em pé para nós orarmos. Vamos orar por isso nessa noite. Vamos orar e declarar isso, que nós possamos manifestar aquilo que Cristo liberou sobre nós.